Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. A mensagem de abertura para a nossa reflexão na noite de hoje é do livro Vida Feliz. É um livro de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E na mensagem 52, ela nos fala a respeito do perdão. Ela diz: o perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Se perdoas, porém, te referes ao acontecimento, estás vitalizando o erro. Trabalha a inferioridade pessoal que se fixa na lembrança do sofrimento experimentado e agradece a oportunidade de perdoar. Como evoluir sem os testes de aprimoramento moral? O perdão que agora concedes será o teu padrinho amanhã, quando necessites de benevolência e de desculpa da outra pessoa. Perdoar é sempre melhor para quem o faz. Age sempre assim e viverás. Vamos então, nesse momento, fazer a nossa prece inicial, rogando a Deus, nosso Pai, a luz e a paz necessárias em nossa caminhada. Elevemos o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de aprendizado e de crescimento para cada um de nós. Agradeçamos a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos auxilia, que nos intui. Obrigada, Senhor Jesus. Permita que a tua luz resplandeça sobre cada um de nós, sobre toda a humanidade, nos fortalecendo, nos encorajando, fazendo com que tenhamos esperança em dias melhores. Abençoa cada um dos nossos irmãos que se encontram em dor e em sofrimento. Abençoa e ilumina também nossos amigos e familiares, estejam eles encarnados ou desencarnados. E fica conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre, que assim seja. Então, na noite de hoje, nós iremos trabalhar a mensagem Perdão e Nós. É uma mensagem que está no livro Estude e Viva, que é uma psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Essa mensagem, Perdão e Nós, é uma mensagem de Emmanuel. E ele nos diz o seguinte: habitualmente consideramos a necessidade do perdão apenas quando alvejados por ofensas de caráter público, no intercurso das quais recebemos tantos testemunhos de solidariedade na esfera dos amigos, que nos demoramos hipnotizados pelas manifestações afetivas a deixar-nos em mérito duvidoso. A ciência do perdão, todavia, tão indispensável ao equilíbrio quanto o ar é imprescindível à existência, começa na compreensão e na bondade, perante os diminutos pesares do mundo íntimo. Não apenas desculpar todos os prejuízos e desvantagens, insultos e desconsiderações maiores que nos atinjam a pessoa, mas suportar com paciência e esquecer completamente, mesmo nos comentários mais simples, todas as pequeninas injustiças do cotidiano. Façamos uma pausa aí para refletirmos a respeito de 2 pontos nos quais chama a atenção Emmanuel. Ele nos diz que a ciência do perdão é indispensável ao equilíbrio. E aí vamos refletir que hoje a medicina já reconhece que a falta do perdão nos adoece. Joana de Ângeles, em seu livro Autodescobrimento, ela já havia nos falado a respeito da raiva, a respeito do ressentimento. E ela nos diz que ter raiva em nossa caminhada evolutiva ainda é natural, faz parte ainda da nossa natureza humana, das nossas imperfeições. O que não podemos é alimentar esta raiva e deixar essa raiva se transformar em ressentimento. Porque o ressentimento, ou seja, ressentir o fato, lembrar a todo momento do fato, e o tempo que passamos cultivando aquele episódio, isso pode gerar um câncer, isso nos traz a gastrite, isso pode nos trazer a depressão. Então ela nos diz, isso abala o nosso organismo físico e também o emocional. Está lá no livro Autodescobrimento, quando ela trabalha a respeito desse nosso equilíbrio a partir do perdão. E a respeito também do que Emmanuel nos disse, esquecer completamente as ofensas.
veremos mais adiante que perdoar não é esquecer. Lembramos do fato, mas o que acontece é que nós ressignificamos a dor, ressignificamos aquele momento. Lembramos do acontecido, mas não sentimos mais a raiva, a mágoa, a tristeza. Ressentimento é quando lembramos, vivenciamos aquele momento, tanto de forma emocional quanto na nossa lembrança. E muitas vezes dizemos, não perdoarei. Então a gente fica revivendo como se tivesse acontecido hoje, algo que aconteceu há muito tempo. Então Joana diz, esquecimento das faltas, a qual nos convidou Jesus, quando ele pediu que perdoássemos as ofensas, é diluir no amor todo aquele episódio, todo aquele acontecimento. Então a gente dilui, a gente ressignifica aquela dor, aquele acontecimento. Mas esquecer, nós não esquecemos. E Emmanuel continua dizendo, a observação maliciosa é algo que acontece no nosso dia a dia, de forma pequena, ele nos diz, que devemos trabalhar o perdão, a referência pejorativa, o apelo sem resposta, a gentileza recusada, ou seja, quando fazemos o bem e alguém não reconhece, alguém age de forma contrária àquilo que esperávamos. O benefício esquecido, o gesto áspero, a voz agressiva, a palavra impensada, o sorriso escarnecedor, ou seja, quando alguém sorri, né, de forma a se sentir superior a nós, o apontamento irônico, quando alguém age com ironia para conosco, a indiscrição comprometedora. Então aí ele começa a relatar pequenas coisas que nos acontecem, que ele diz, é a partir das pequenas coisas que devemos trabalhar o perdão. O conceito deprimente, a acusação injusta, ser acusado por algo que não fazemos, isso dói muito. A omissão injustificável, o comentário maledicente, então quando alguém vem com um comentário que nos magoa, a desfeita inesperada, o menosprezo em família, aquele familiar a quem tanto amamos nos menospreza, não nos ama, né, não nos quer bem, a preterição sob qualquer aspecto, o recado impiedoso. Então, diz ele, não é recurso tão somente aplicável nas grandes dores morais. A afeição do traje a rigor, unicamente usado em horas de cerimônia. Então ele diz, o perdão não é um recurso que deve ser utilizado apenas em grandes dores morais, naquilo que realmente nos abate, nos deprime, mas ele diz, nos pequenos acontecimentos da vida, no nosso decorrer do dia a dia, qualquer coisa que nos aconteça, ele diz, é oportunidade para perdoar. Todos somos suscetíveis de erro, e por isso mesmo, perdão é serviço de todo instante. Mas assim como o compositor não obtém a sinfonia sem passar pelo solfejo, o perdão não existe de nossa parte ante os agravos grandes se não aprendemos a relevar as indelicadezas pequenas. Então ele compara alguém que compõe uma sinfonia. Para chegar a esse patamar, essa pessoa passou pelo estudo, passou pelas pequenas composições até chegar a uma obra-prima. E ele diz, da mesma forma, é o perdão para os grandes acontecimentos. Começamos com as pequenas coisas, porque como ele mesmo diz, todos nós precisamos de perdão. Todos nós, em algum momento, erramos. Se não erramos agora, somos suscetíveis de errar mais adiante, porque ainda trazemos orgulho, ainda trazemos vaidade, ainda trazemos egoísmo dentro de nós, ainda trazemos essas imperfeições tão fortes em nós. Então ele diz, todos nós somos suscetíveis de erro, então todos nós precisamos de perdão. Então é esta mensagem que iremos trabalhar na noite de hoje, trazendo outras passagens de outros autores espirituais também. Mas vamos iniciar com a mensagem de Joana de Ângeles, quando ela conceitua o perdão. O que é perdoar? E ela diz, perdoar não significa concordar com um ato infame, nem com a pessoa desatinada. Né? Muitas vezes a gente perdoa e alguém chega para nós e diz, deixe de ser bobo,
né? Você está perdoando, você está sendo conivente com o erro da pessoa. E ela diz, perdoar não significa ser conivente com o erro do outro, né? Com a indelicadeza do outro, com a maledicência do outro. Não estamos sendo coniventes com a atitude da pessoa. Ela diz, perdoar constitui o ato de não revidar com o mesmo mal, aquele que lhe é dirigido, permanecendo em melhor situação emocional do que o seu antagonista e em paz. E é o que nos ensina o Evangelho. No Evangelho, Kardec nos diz que amar os nossos inimigos não significa estar com ele lado a lado, até porque os nossos sentimentos não são os mesmos, né, para com aqueles que não confiamos mais, aquele que nos tratou mal, aquele que fez algo que realmente nos prejudicou. A gente não tem o mesmo sentimento, a mesma emoção que temos com um amigo, é diferente, nos diz Kardec. Mas amar os inimigos, perdoar aqueles que nos ofendem, é não desejar o mal, é não ter o sentimento de vingança. E se tiver a oportunidade de fazer o bem, façamos o bem, nos diz Kardec. Então, perdoar os inimigos, amar os inimigos, ao qual nos convidou Jesus, é justamente não revidar o mal, é fazer o bem, é desejar o bem, é não desejar a vingança, é não desejar nenhum mal àquela pessoa, né? Porque muitas vezes ficamos remoendo e desejando o mal àquela pessoa. E aí eu trago uma passagem do livro Código do Monte, que é um livro de Sérgio Lopes, quando ele diz que o primeiro passo para o perdão é não cometer a vingança. E ele diz que essa vingança não é apenas um ato físico, né, de ir lá e pagar na mesma moeda, ir em cima daquela pessoa, fazer justiça com as próprias mãos. Ele diz, a vingança nem sempre é dessa forma, mas a vingança pode se dar também pelo nosso pensamento. E ele diz, muitas pessoas dizem o seguinte, eu já perdoei, não vou fazer nada contra ele, mas Deus é justo. E ele diz, não vai fazer nada, mas Deus fará. Ou seja, estamos sendo vingativos da mesma forma. Porque, ele diz, a pessoa não perdoou, apenas transferiu o desejo de vingança para a lei de causa e efeito. Um deslocamento do seu desejo. Então alguém diz, não, eu perdoei, tranquilo, mas Deus é justo. E mais à frente, ele vai pagar pelo que fez. Não fizemos justiças com as próprias mãos, como nos diz Sérgio Lopes, mas transferimos o nosso desejo de vingança para a lei de causa e efeito. Ele diz, estamos sendo vingativos da mesma forma. Estamos desejando o mal àquela pessoa. E quantas vezes devemos perdoar? Nós já conhecemos a passagem do Evangelho em São Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22, quando Pedro, então, conversando com Jesus, pergunta, Senhor, quantas vezes eu perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E aí, muitas pessoas vão fazer lá a continha, 70 vezes, 7 vezes, como ensinou Jesus, né? Porque Jesus diz, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. E aí muitos dizem, 70 vezes 7 dá 490. Então, o meu limite é 490 vezes. Passando disso, não mais perdoarei. Mas o que é que nos ensina o Evangelho, segundo o Espiritismo? Que Jesus quis dizer com isso que devemos perdoar infinitas vezes. Infinitas vezes. Mesmo que a ofensa seja feita várias vezes. Mesmo que aquela mesma ofensa não seja cometida, não seja feita inúmeras vezes. E aí nós temos a tendência a dizer, de novo, novamente você cometeu o mesmo erro, mas aí o Evangelho diz, mesmo que essa pessoa cometa essa mesma falta várias vezes, o perdão é infinito. Isso é misericórdia, isso é compaixão. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 338, ele pergunta, né, ele responde um questionamento. Fazem a seguinte pergunta: por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? Por que será que Jesus deu esse conselho a Pedro? E Emmanuel responde: a terra
é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes, 7 vezes. Então, Emmanuel diz, Jesus nos aconselha a perdoar 70 vezes, 7 vezes, porque nós também somos passíveis de erro e podemos cometer erros 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, podemos cometer erros inúmeras vezes. Então, essa é a resposta de Emmanuel quando questionaram por que Jesus fez essa pergunta a Pedro. Então, o Evangelho nos ensina a perdoar infinitas vezes, não ter limites para o perdão. Mas aí a gente está trabalhando apenas quando o outro nos ofende. E quando nós somos os ofensores? E aí, quando nós prejudicamos o outro? Quando nós estamos ali do outro lado? Quando nós somos os ofensores? Emmanuel traz no livro também O Consolador, na questão 337, quando fazem a seguinte pergunta: concilia-te depressa com o teu evangelho, com o teu adversário, desculpem. Concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Então, muitas vezes erramos, vamos pedir perdão e a pessoa não nos perdoa. A pessoa não quer nos perdoar, não quer conversa conosco. E Jesus já havia nos ensinado, reconcilia-te depressa com aqueles que estão no teu caminho. Não deixe esta mágoa, este ódio, este acontecimento perdurar para futuras existências, sendo muitas vezes causador de obsessões. Os processos obsessivos gerados por vingança, por essa falta de perdão que vem não só dessa existência, mas de outras existências, né? E aquele espírito diz, eu não perdoo, farei com ele o mesmo que ele fez comigo. Então Jesus diz, vai, tente o perdão, tente se reconciliar com aquele que se sentiu ofendido por ti. Não deixe este acontecimento perdurar por tantas existências. E aí Emmanuel diz, cumpra cada qual o seu dever evangélico. Então, faça a sua parte. Ele diz, buscando o adversário para a reconciliação precisa, esquecendo a ofensa recebida. Então, esqueçamos a ofensa e façamos a nossa parte. Peçamos perdão, procuremos aquele que se faz adversário, procuremos aquele ao qual nós que magoamos, né? Quando nós cometemos um erro, cometemos uma ofensa, chegamos até essa pessoa. E ele diz, perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quanto o conservam no coração. Então, aquele que já traz amargo, ressentimento, já traz uma chaga em si mesmo. Não aumentemos essa chaga, né? Cheguemos até essa pessoa e façamos a nossa parte. E aí eu me recordo quando André Luiz traz no livro Missionários da Luz, né, o caso de Segismundo, que havia tirado a vida de Adelino por amor a Raquel, e ele então se arrepende, e a espiritualidade amiga, inclusive André Luiz, faz todo um trabalho ao lado de Segismundo, ao lado de Adelino, para que o perdão seja trabalhado. E Segismundo, todas as noites, é levado à presença de Adelino. Adelino, em desdobramento, tem esses encontros com Segismundo. E Segismundo beija a mão de Adelino, pedindo perdão, pedindo para ser seu filho. E Adelino acorda apavorado e diz à esposa, diz a Raquel, já ali reencarnada, né, vindo ali de outros palcos, de outras existências, e ele diz, mulher, eu tive um pesadelo, eu sonho todas as noites que um homem beija a minha mão e me pede perdão. Então, a espiritualidade trabalha esta energia deletéria em Adelino, para que ele perdoe Segismundo e para que ele o receba como filho. E ele então recebe Segismundo como filho. E André Luiz relata que no momento que Adelino perdoa Segismundo, o seu algoz de outra vida dissipa naquele momento as pesadas nuvens de ódio que o enodoava o seu perispírito, que escondia a sua verdadeira condição de espírito elevado e nobre.
Então, Adelino era um espírito bom, era um espírito elevado, mas estava coberto por uma nuvem de ódio, de mágoa, de ressentimento. E no momento que ele deu o perdão sincero a Segismundo, aquela nuvem se dissipou, mostrando a sua luz. Então é a isso que Jesus nos convida, né? Que brilhe a vossa luz. Ou seja, como podemos deixar brilhar a nossa luz? Tirando, dissipando justamente essa nuvem de ódio, de mágoa, de ressentimento, de orgulho e de egoísmo que acalentamos ainda em nós. Então, poucos minutos de raiva já nos mostra a medicina. Isso já desestrutura o nosso organismo físico e emocional. Imagine levar esse ódio, essa mágoa, esse ressentimento por tantas existências. Então, Adelino recebe Segismundo como filho. Mas aí, muitas pessoas também costumam pensar a respeito do perdão de Deus. Mas será que Deus vai perdoar os meus erros? E aí eu já ouvi muitas pessoas dizerem o seguinte: mas Deus não tem o que perdoar porque Deus não se ofende. Mas eu encontrei 3 citações bem interessantes. Uma delas é de Joana de Ângeles, outra é de Emmanuel e outra é de Caibá Schutel, a respeito do perdão divino. Joana de Ângeles nos diz o seguinte: o que hoje é o Consolador, ou seja, a doutrina espírita, que nos conforta e esclarece, senão o perdão de Deus aos nossos erros por intercessão de Jesus. Por isso, perdoa e intercede ao Senhor por aquele que te ofende. Então, Joana diz: o que é então o Consolador, o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa que nos conforta e nos esclarece, senão um perdão de Deus aos nossos erros? É a citação de Joana de Ângeles. Então, se Deus permitiu a vinda do Consolador prometido por Jesus, essa doutrina que nos esclarece, que nos consola, que nos conforta, é porque Deus está nos dando novas oportunidades de crescimento e de aprendizado. E segundo Joana, isso não deixa de ser um perdão de Deus às nossas faltas. Já Emmanuel nos diz: a existência humana, a reencarnação, significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Emmanuel já complementa o que diz Joana, né? Então, a reencarnação é um perdão divino, é uma oportunidade bendita para todos nós. Caibá Schutel nos diz: o perdão que Deus nos concede é o esquecimento das faltas. Então, Caibá Schutel já considera o esquecimento do passado, o esquecimento das nossas faltas, como um perdão de Deus. Então, imaginemos nós, se lembrássemos quem foram, né, que na verdade, quem são estes que estão ao nosso lado? Quem foram eles no passado? Quem foi a nossa mãe, nosso pai, nosso cônjuge, nosso filho, que hoje se faz tão difícil? Quem foi esse ser no passado? Já temos a dificuldade de amar, de perdoar, de tolerar no hoje, esquecendo temporariamente. Imaginemos se nós tivéssemos essas lembranças. Então, Caibá Schutel considera como perdão de Deus. Achei bem interessante trazer isso, porque a gente ouve muito, né? Que Deus me perdoe. E aí eu já ouvi muitas pessoas dentro do movimento espírita mesmo dizer: Deus não tem o que nos perdoar porque ele não se ofende. Aí eu trouxe essas 3 citações porque achei bem interessante. Mas uma citação interessante também que está no livro As 5 Faces do Perdão, que é um livro de Rossandro Klingen, ele que tem palestras maravilhosas a respeito do perdão, a frase diz o seguinte: as pessoas mais difíceis de perdoar. Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas mais difíceis da gente perdoar? Ele diz: as que deveriam nos amar e não fizeram. Geralmente são os nossos familiares. E ele traz o caso de um homem chamado Marcelo. Claro, ele traz nomes fictícios, porque são casos verídicos. São 5 casos de pessoas que buscaram a terapia para aprenderem a perdoar. E Rossandro Klingen nos traz que o perdão é um processo. A gente tem o nosso momento de luto, aquele momento de tristeza, aquele momento de raiva, de mágoa, aquele momento em que a gente quer ficar a sós, conosco mesmo, com as nossas emoções, com a nossa dor, remoendo ali o acontecimento. É um momento natural.
é um momento de luto, mas não podemos permanecer nesse momento por muito tempo. E ele nos diz, é um processo, e essas 5 pessoas tiveram que trabalhar o perdão, e não foi fácil para elas. Não perdoaram de um dia para a noite, e isso não se dá, é com o tempo. E ele traz o caso de Marcelo, que teve que perdoar o pai, porque desde pequeno o pai preferia o filho mais novo, e Marcelo sempre era colocado de lado. Ele não tinha Marcelo como filho, tinha o Marcelo como Zé Ninguém, como aquele que para nada serve, que não faz nada direito. E Marcelo cresceu, Marcelo estudou e se tornou um médico reconhecidíssimo pela sociedade, um dos mais renomados. Mas Marcelo trazia dentro dele aquela nuvem escura de tudo aquilo que o pai tinha falado sobre ele. Onde quer que Marcelo entrasse, mesmo que ele fosse aplaudido, ele entrava de cabeça baixa, sempre lembrando do que o pai dizia: você é um Zé Ninguém, você não vai dar para nada, você não serve para nada. E Marcelo teve que trabalhar muito isso. Até que, quando ele perdoou o pai, o filho mais novo se formou também em medicina. E o pai disse o seguinte: agora sim eu tenho um filho médico. Olha só, Marcelo ouviu isso. Marcelo que já era médico há muitos anos. E o filho mais novo, quando se formou, o pai disse: agora sim eu tenho um médico na família. Mas Marcelo, por ter aprendido a perdoar verdadeiramente o pai, aquilo ali não o afetou. Ao contrário, ele sorriu e relevou. Então Marcelo não esqueceu, não esquecia naquele momento de tudo que tinha acontecido, mas ele diluiu, ele transformou aquele momento de dor, ele ressignificou a dor. Então é algo bem interessante. Então Rossandro diz, algumas pessoas continuarão egoístas e ignorantes, mas nós podemos decidir não mais estar presos à visão de mundo delas. Muitas pessoas, então, não reconhecerão o seu erro, mas a diferença é o que faremos com o que os outros fizeram de nós. Vamos nos abater ou vamos ressignificar aquele momento? É a isso que Rossandro Klinge nos convida. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 4, traz as 2 maneiras de perdoar. A primeira maneira é perdoar de forma verdadeira, generosa, profunda, sem segunda intenção. E a segunda forma, nos diz o Evangelho, é impor ao outro condições humilhantes, é fazer sentir o peso do perdão. Ou seja, olha, eu te perdoei, mas não estou esquecida do que você me fez. Está esquecido daquilo que você me fez? Então o Evangelho diz, isso não é perdão. É um perdão da boca para fora, não é um perdão sincero. Então, ao invés de acalmar a pessoa, irrita. E aí eu trago o questionamento que já fizemos no início e que Emmanuel nos lembrou. Perdoar é esquecer? Nós já vimos que não. Rossandro Klinge, ele diz, se você está esquecendo, procure um neurologista, porque algo não vai bem. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar é ressignificar o momento, mais uma vez aí lembrando. E aí é quando ele traz um exemplo bem simplesinho, né? Quando ele diz, está lá aquele jovem ali à noite, vai pegar a chave do carro do pai para sair com a namorada. E aí o pai diz, epa, para onde você vai? Deixe essa chave aí, você não vai para lugar algum. E o filho se tranca no quarto, xinga, fica com raiva, fica magoado com o pai. E aí ele diz, muitos anos depois, ele já casado com aquela antiga namorada, ele ali conversando com o pai, começa a rir e diz, pai, o senhor lembra daquele dia que o senhor me proibiu de sair com o seu carro? E aí os dois começam a rir. E aí Rossandro diz, ele esqueceu? Não, ele não esqueceu, mas ele ressignificou. Ele diluiu aquele momento. Ele não deixou aquele momento se tornar ressentimento. É a isso que Joana de Ângeles nos convida. Então, Bernard Meltzer diz, quando você perdoa, de forma alguma você muda o passado, mas com certeza você mudará o futuro. Por quê? Porque nós não levaremos para a vida futura nenhuma mágoa, nenhum ressentimento.
não teremos desejo de vingança, estaremos reconciliados com aqueles que nos feriram. É a isso que Jesus nos convida quando ele diz reconciliai-vos com os adversários. Martins Peralva, no livro Pensamento de Emmanuel, ele diz que o maior beneficiário do perdão é aquele que perdoa, é aquele que concede o perdão. Aquele que recebe se beneficia. Claro, como é bom quando a gente comete uma falta, o outro dizer, eu te perdoo. Não se preocupe, a nossa amizade será a mesma. O meu amor por você é o mesmo. Eu te perdoo. A gente se sente bem, se sente aliviado. Mas Martins Peralva diz, o maior beneficiado é aquele que perdoa. Porque aquele que perdoa, diz ele, aquele que perdoa sinceramente, recolhe dos céus as mais profusas bênçãos. Bênçãos que nenhum tesouro no mundo pode substituir ou suplantar. Tais como a conservação da paz interior, porque aquele que não perdoa não tem paz. Fica remoendo, fica revivendo. Então, não tem paz de forma alguma. Então, Martins Peralva diz, aquele que perdoa sinceramente, adquire a paz interior. Adquire também a preservação da saúde, é o que a gente vai ver agora. Aquele que perdoa com maior facilidade, tem maior facilidade de ter uma saúde equilibrada. Ele diz, aquele que perdoa tem a alegria de transformar o adversário em amigo. Então ele diz, são 3 coisas que nada na terra pode comprar. A paz interior, a preservação da saúde e transformar um inimigo em um amigo. Então, as enfermidades que surgem pela falta do perdão, nos diz Joana de Ângeles no seu livro Autodescobrimento. São muitos os efeitos perniciosos no corpo, causados pelos pensamentos em desalinho, pelas emoções desgovernadas, pela mente pessimista e inquieta na aparelhagem celular. Determinadas emoções fortes como o medo, a raiva, a agressividade, o ciúme, provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. E, por sua vez, essa ação emocional, reagindo no físico, produz o aumento na taxa de açúcar, uma forte contração muscular, em face da volumosa irrigação do sangue e a sua capacidade de coagulação mais rápida. Então, depois de uma discussão, depois de um momento de tristeza, depois de uma decepção, depois de uma traição, como nós nos sentimos? O corpo dá sinais, uma dor de cabeça, a aceleração do coração, o corpo fica rígido, essa contração muscular que fala Joana de Ângeles, o açúcar vai lá em cima, o colesterol vai lá em cima, e isso um grupo de cardiologistas já comprovou. A taxa de açúcar, a taxa de colesterol sobem, a pressão sobe nesses momentos. Então o corpo reage, e Joana de Ângeles nos falando aqui no seu livro Autodescobrimento. Então, para que possamos refletir com maior profundidade sobre o tema, eu trouxe na íntegra as palavras de um cardiologista chamado Fernando Lucchesi, ele que é do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E ele é um médico cardiologista, é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem mais de 40 anos de atuação nessa área. Ele tem livros, dá palestras para o público, falando sobre estilo de vida e felicidade. E ele diz o seguinte: doenças da alma como solidão, pessimismo, egoísmo, depressão e muitas outras como a tristeza, a raiva, a inveja, o ódio, desespero, desânimo, frustração, culpa, mas principalmente o ato de não perdoar. Então muitos podem dizer, existem doenças da alma? Sim. Emmanuel já tinha falado sobre isso no seu livro Leis de Amor, e ele relata tudo isso que Fernando Lucchesi disse. Medo, raiva, tristeza, ódio, ressentimento, tudo isso é doença da alma, e principalmente o ato de não perdoar. Fernando Lucchesi diz que o ato de não perdoar é um gerador de doença física, nesse contexto corpo, mente e espírito. Mente, corpo e espírito estão interligados, um reflete no outro. A pessoa fica fixa em suas coisas e não perdoa, não aceita, fica rígida,
sendo mais propensa a doenças de todos os tipos. Já a pessoa que perdoa, que tem maior facilidade de perdoar, que se coloca no lugar do outro, e como diz Joana de Ângeles, que reconhece no outro um doente, porque o outro é um enfermo da alma. Aquele que parte para cima de nós com todo o seu ódio, com toda a sua arrogância, com toda a sua maledicência, é um enfermo da alma. E Joana de Ângeles diz, quando vemos o outro dessa forma, temos maior facilidade em perdoar, temos maior compreensão, maior facilidade de ter a indulgência para com o outro. E ele diz, a pessoa que perdoa, ela tem menos probabilidade de adoecer. Já aquela que não perdoa, ela é uma geradora de estresse. E ele diz, o ato de não perdoar aumenta o cortisol e a adrenalina, que são 2 hormônios de estresse. Há uma redução na imunidade que abre portas para o câncer e para uma série de outras doenças. A imunidade vai lá embaixo e nós abrimos campo para as enfermidades. Os indivíduos que perdoam têm pressão arterial mais controlada, diz Fernando Lucchesi. O cultivo do ressentimento também aumenta o estresse, aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial. O estresse, conforme nos fala Fernando Lucchesi, está sem dúvida vinculado ao perfil lipídico, ou seja, ao colesterol. O indivíduo que não perdoa tem um colesterol mais alto por causa do estresse. E ele conclui dizendo que o tratamento não está só no remédio, o tratamento começa no ato de perdoar. Então, fiz questão de trazer uma fala de Fernando Lucchesi, um cardiologista, e esse vídeo está no YouTube. Fernando Lucchesi, o ato de não perdoar é um gerador de enfermidades. Então, um cardiologista, ele diz, hoje a medicina já está reconhecendo que existe sim a enfermidade da alma. E todos nós ainda somos enfermos, como nos diz Joana, porque trazemos ainda a mágoa, o ódio, o egoísmo dentro de nós, ainda nos alegramos, nos comprazemos quando o outro sofre, quando o outro chora. Então ela diz, todos nós ainda somos doentes da alma. E como devo trabalhar o perdão? Nos diz Joana, habitua-te a iniciar o dia com a mente ligada ao Senhor, através dos fios invisíveis da oração. Então ela diz, comece o dia se conectando a Deus através da oração. Não te descuides de ler uma página de otimismo, capaz de produzir alegria no teu mundo íntimo. Então ela diz, leia uma página edificante, uma mensagem edificante, e através desta página a espiritualidade estará falando conosco. Reprima as observações menos dignas, as apreciações fúteis, as referências deprimentes e maliciosas. Então ela diz, reprima, repreenda tudo aquilo que pode te fazer mal durante o dia. Estimule a conversação edificante. Reserve um momento de silêncio que vai te propiciar reflexões salutares. Todo labor para alcançar êxito impõe a necessidade de uma técnica própria, de uma diretriz segura. Exercite-se mentalmente para o cometimento do perdão, a que estás chamado a todo momento. Treine a paciência, discipline a vontade, aprimore a indulgência. Olha o conceito de Joana no celeiro de bênçãos. Treine a paciência, discipline a vontade e aprimore a indulgência. São 3 conceitos aí para a gente trabalhar no nosso dia a dia. Então, Meimei nos diz, indulgência para todos, bondade para com todos, e se algum deles te fere diretamente a carne ou a alma, não levantes o braço ou a voz para revidar. Meimei diz que muitos acreditam que há coragem em revidar o mal que recebemos, em pagar na mesma moeda, pagar com o mesmo mal, mas ela diz, isso é covardia moral. Então ela diz, não revide de forma alguma, vamos aprender a diluir estes acontecimentos, não deixar que esses acontecimentos se transformem em ressentimento. E ela diz, busque no silêncio a inspiração do Senhor e o Mestre, como se estivesse descendo da própria cruz, que pediu perdão para os próprios verdugos, dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
Então ela diz, lembre do próprio Cristo, se inspire nele, que ali na cruz, naquele momento de dor, ainda intercedeu por nós, dizendo, Pai, perdoa a todos eles não sabem o que fazem. E aí, para encerrarmos, eu trago uma pergunta. O espírita tem maior facilidade para perdoar? Será que nós, por sermos espíritas, temos maior facilidade em perdoar? Deveria ser assim, porque temos maior responsabilidade. Sabemos que o ódio que carregamos vai nos prejudicar, vai nos manter vinculados ao outro ser. Quando desencarnamos guardando esse ódio, essa mágoa, isso pode perdurar por outras existências, aquilo vai nos prejudicar. Vai nos manter ligados àquele que nos prejudicou ou àquele a quem nós prejudicamos. André Luiz traz em Nosso Lar, no capítulo 35, quando ele, então, recebendo os recém-desencarnados do umbral, ele reconhece entre os samaritanos um espírito superior que ajudou no resgate daqueles espíritos, reconhece Silveira. Sabe quem era Silveira no passado, quando encarnado? Foi um negociante, o qual o pai de André Luiz deixou na miséria. E o próprio André Luiz estimulou o pai a cometer esse ato. E André Luiz sentiu vergonha quando viu Silveira lá em Nosso Lar. Se afastou, porque não queria nem olhar para Silveira de tanta vergonha. E André Luiz começou a relembrar do acontecimento. Quando a esposa de Silveira foi pedir perdão para as dívidas deles, pedindo perdão, suplicando a esposa, ou seja, a mãe de André Luiz, para que ela intercedesse, para que o marido dela, ou seja, o pai de André Luiz, perdoasse as dívidas de Silveira, e ele não perdoou. E eles ficaram na miséria. E aí foi quando Silveira fez questão de falar com André Luiz. André Luiz, você por aqui? E Narcisa já tinha dado um conselho a André Luiz. André, não perca tempo. Vá lá se reconciliar. Talvez você não tenha a mesma oportunidade. Ou seja, relembre o que disse Jesus, reconcilia-te com aqueles que te ofenderam ou com aqueles que você ofendeu. E é quando André Luiz vai se reconciliar com Silveira. É um momento muito importante. Leiam esta passagem no livro Nosso Lar, capítulo 35. Então, para encerrarmos, o Evangelho nos diz, capítulo 12, para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que pela própria destinação da Terra, deve prever encontrar nela homens maus e perversos. Então nós, como espíritas, sabemos que temos um passado, sabemos que a vida continua, e que se hoje alguém nos faz o mal, é porque nós, de alguma forma, fizemos o mal a alguém, ou até mesmo àquela própria pessoa. E hoje isso se dá pela lei de causa e efeito. Nós não somos vítimas. Todos nós somos devedores uns dos outros. E o Evangelho diz, a maneira do espírita ver é diferente, porque ele considera o passado e considera também a vida futura. Sabe que o mundo, a Terra, ainda é um mundo de provas e expiações. Nela, quem reside? Aqueles que ainda trazem imperfeições. Então, nós ainda iremos sofrer de alguma forma. Nós ainda seremos magoados de alguma forma. Devemos, então, esperar que alguém nos magoe, porque ainda faz parte da natureza humana. E o Evangelho continua. Sabe também, o espírita sabe também, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que ele deve suportar. E se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são instrumentos. E em lugar de murmurar, diz o Evangelho, devemos agradecer pela ocasião de estarmos vivenciando essa prova. Então o Evangelho nos diz que nós, por sermos espíritas, devemos ter mais facilidade em perdoar, porque sabemos de um passado e de uma vida futura. Sabemos que nada se dá ao acaso. Sabemos que ninguém sofre de forma injusta. São as orientações do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essas foram as reflexões da noite de hoje, complementando a mensagem de Emmanuel no livro Estude e Viva, Perdão e Nós. Tivemos uma breve aqui, né, um breve estudo de como devemos trabalhar o perdão em todos os momentos da nossa vida, não somente quando uma falta grande nos afeta,
mas nos pequenos momentos também somos convidados a perdoar e a trabalhar o Evangelho do Cristo. Agradeçamos então a Jesus pela oportunidade, agradeçamos a toda a espiritualidade amiga pela oportunidade de aprendizado e crescimento e roguemos ao Divino Mestre Jesus que nos abençoe, que nos ampare, que nos ilumine e que esteja conosco hoje e por todo sempre, que assim seja. Obrigada ao Prozebem pela oportunidade e obrigada a todos vocês que estiveram conosco na noite de hoje e receba o nosso abraço fraterno.